já explico isso para vocês. Beleza, começou a gravação, vou lá para minha tela do Teams, tá? Por que eu uso esse segundo aplicativo para poder fazer a gravação da tela? Bom, se ele funcionar conforme o manual aqui orienta, né? Porque eu vou gravar nossa aula fica disponibilizada pela ferramenta da Microsoft, que é o Microsoft Stream, que vocês têm acesso através do e-mail institucional, né? Que a faculdade disponibiliza para vocês. Eventualmente, né, o Microsoft Stream é uma ferramenta muito boa, mas às vezes ela dá uma dificuldadezinha de acesso para o aluno em razão do login através do e-mail. Às vezes o aluno tem uma dificuldadezinha. Então o que eu faço por cautela, né, residualmente? Eu faço uma gravação da minha tela do computador para um aplicativo meu, depois eu vou fazer essa conversão, eu perco aqui 1, 2 horas depois que eu encerro a aula fazendo essa conversão e postando no YouTube. Isso eu falei antes de começar a gravar com a galera que entrou primeiro aqui. Faço a postagem no meu canal do YouTube e depois, lá dentro do portal acadêmico, eu vou abrir aqui o portal acadêmico com vocês, para quem ainda não acessou. Vou lá dentro do portal acadêmico fazer a postagem desse vídeo e através do meu site, né, o site do Léo, eu faço também lá uma postagem, vou abrir o site e vou mostrar para vocês onde achar lá o botãozinho da disciplina de vocês, para vocês conseguirem acessar a gravação da aula qualquer dia, de qualquer lugar, qualquer momento, tá? Com relação à nossa disciplina de redação jurídica, né? Ela é uma disciplina dentre as disciplinas que nós chamamos de propedêuticas, as disciplinas que nós que dão um impulso geral, né, as bases que nós precisamos para trabalhar todo o resto do nosso curso de Direito. E no curso de Direito, né, nós vamos precisar ali de diversas disciplinas estruturais. Vocês vão precisar de teoria do Estado, vocês vão precisar de redação jurídica, vocês vão precisar de sociologia, muito, vão precisar de filosofia, vão precisar falar assim, cara, mas o que filosofia tem a ver com lei? Tem tudo a ver. Tá? Existe uma questão, né, chamada engendramento social, que diz justamente por que as pessoas saíram daquele estado de indivíduo isolado, começaram a reunir-se em pequenos grupos, esses pequenos grupos se realizarem em microsociedades e daí se formaram as grandes sociedades que precisavam criar, né, de alguma forma se proteger, né, e se blindar. E foi criada a ideia de Estado e o governo como essa mão que maneja o Estado como o escudo da sociedade. Eu não vou aprofundar nessa ideia de estrutura do Estado, porque isso é disciplina lá de teoria do Estado. É matéria da disciplina de teoria do Estado, tá? É outro professor que vai conversar sobre isso, mas tudo se liga. Assim como a nossa disciplina de comunicação jurídica vai, né, ao final do nosso semestre, ligar-se intimamente lá às disciplinas de introdução à ciência do direito, ligar-se a essa ideia também de teoria do Estado, de estruturação. Nós precisaremos entender lá como se relacionam esses conteúdos, a fim de que vocês consigam estruturar uma petição inicial pensando, e aí agora já começa a nossa disciplina, pensando em qual é a mensagem que você tem que enviar para o receptor dessa mensagem. Fica tranquilo, daqui a pouco eu vou começar a projetar uma tela aqui do Microsoft Word para vocês e nós vamos trabalhar cada um desses itens. Hoje nós vamos começar a trabalhar os elementos da comunicação. Beleza? Esse bate-papo assim, né, pelo virtual, perde um pouquinho daquele... Perde um pouquinho não, né? Vamos ser francos, né? Perde muito daquele calor humano que eu gosto na sala de aula, de promover o debate, de promover o debate saudável, o debate argumentativo, né? Aquele debate de convencimento a ferro e fogo. Esse não é o discurso do advogado, né? Dentro da maneira como eu trabalho a disciplina de redação jurídica, eu sempre busco estar trocando experiência com vocês com relação à prática jurídica. Vocês estão me vendo aqui no primeiro e segundo período como professor de redação jurídica. Eu também sou professor de prática jurídica real e simulada, ou seja, vocês vão me ver aí no primeiro período e depois
provavelmente do quarto período até o 10º período, todos os semestres, né? Dependendo de como a grade ficar estruturada. Nós vamos ver muito. Eu costumo trabalhar a disciplina de prática jurídica penal, então nós vamos trabalhar lá a estruturação do júri, vamos fazer júri simulado, vamos trabalhar a teoria de argumentação lá na frente. Aqui é a base, é o primeiro passo, né? Então, a gente tem que ir adaptando esse discurso da redação jurídica ao nosso a funcionalidade que ele vai ter não só no curso de direito, mas para a vida toda de vocês como advogados. Tá bem? Então, vou dar uma pausa, não no vídeo, mas na minha fala com relação à disciplina, para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas questões mais burocráticas da disciplina, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, enquanto vocês estão vendo aqui na tela, deixa eu ver se consigo pegar aqui. Eu vou pegar aqui no meu Nerdeu, no meu computador aqui, o calendário acadêmico que eu acabei de prometer para vocês. Tá? Aqui, ó, calendário discente. Vou compartilhar com vocês aqui, ó, no chat aqui do Microsoft Teams. Tá carregando, vocês devem estar visualizando aí. Tá? Esse calendário também está disponibilizado lá no portal acadêmico da instituição, tá bem? E eu vou colocar ele lá no contexto do meu site também, para vocês poderem puxar de lá, fazer o download por lá se tiver com alguma dificuldade no portal. Falando em portal acadêmico, vamos dar um pulinho aqui, né, opa, deixa eu fechar isso aqui. Estava ali conversando com o cliente, esperando o horário da aula e com outros professores. Esse daqui é o portal acadêmico da nossa instituição, beleza? Aqui, ó, ele começa para mim desse jeito aqui. A visualização dele para mim é muito parecida com a visualização de vocês, tá? Então aqui vai aparecer o login de vocês, né, todo esse contato. Eu venho aqui, né, nos meus cursos, procuro a disciplina aqui de redação jurídica. E é essa disciplina que vai estar sendo apresentada a vocês desta forma, tá? E aqui, a cada semana, eu vou lançar aqui nos tópicos da disciplina o que nós pretendemos fazer naquele dia, quais são as nossas metas para aquele encontro, para aquela aula, para aquela reunião, e coloco aqui, ó, o link para essa reunião que vocês entraram. Depois, né, que nós encerrarmos a reunião, esse vídeo que está sendo gravado já vai ser gerado um link para ele, como eu disse, pelo Microsoft Stream. E eu vou enviar ele por mensagem para vocês, tá? Tá vendo aqui, ó, nesse cantinho, vai aparecer aqui as mensagens dos alunos, tá? Que é a mensagem que eu mandei para vocês, com o novo link da reunião, recentemente. E vou mandar o link do Microsoft Streams. Quando vocês receberem, vocês só conseguem visualizar o vídeo se já estiverem logados. Depois que o YouTube preparar o vídeo para mim, eu vou colocar ele, vai aparecer uma telinha aqui dentro dessa disciplina de redação jurídica. Mas esse aqui é o nosso ambiente virtual do portal acadêmico. É aqui que nós vamos fazer prova. Eu vou lançar aqui o link para recepção de prova, lançar link para recepção de atividade. Esse mesmo link, ó, esse mesmo calendário acadêmico que eu disponibilizei para vocês, ele vai aparecer agora para vocês aí, ó, no portal acadêmico. Quem no final da aula acessar o portal acadêmico e quiser puxar o calendário docente, o calendário discente, né, o nosso calendário acadêmico, com data de prova e tudo, já vai conseguir. Tá aqui, ó, o link em PDF. Eu acabei de postar na minha disciplina, mas ele também está disponível lá para vocês aqui no cantinho, tá vendo? Ó, calendário acadêmico 2020.2, clicou aqui, o aluno consegue puxar esse calendário. Falando em calendário, que foi uma pergunta de um dos colegas, né? Ah, já tem data de prova e tudo mais, peço aí que tenha um pouquinho de paciência. Meu computador, como a maioria deles, ele é um pouquinho mal criado, né? Ele às vezes demora aqui a carregar os documentos que eu peço. Tá aí, tá abrindo devagarzinho na frente de vocês, tá? Esse aqui é o nosso calendário acadêmico de 2020.2, calendário que foi compartilhado aí pelo coordenador com os professores, e nele vocês podem visualizar as principais datas. Esse aqui é o discente, tá? Existe um outro calendário que é o calendário docente, mas que tem umas datas dos compromissos que os professores têm entre si. O que interessa a vocês é esse aqui, tá? Semana de boas-vindas, verificação de disciplinas, tá? Início do PROAD, que foi um treinamento para os professores, aqui, ó, período para pedido de colação de grau dos alunos, e por aí vai, início efetivo das aulas, 17, data de hoje.
como o colega perguntou, já tem data de prova? Temos data de prova aqui, ó. Passou setembro, chegamos aqui a outubro, aqui, ó. AV1 da AP1, de 5 a 9. A data está marcada aqui, ó, no calendário dos alunos, calendário discente para vocês. Então, de 5 a 9, de segunda a sexta-feira, nossa disciplina é segunda-feira, então nossa prova será no dia 5, tá bem? Vai ser aqui no dia 5 de outubro, segunda-feira. Mas ela é a tal da prova AV1 da AP1, tá? Eu não sei se no primeiro tempo os professores já entraram, né? Se o colega já explicou isso para vocês. A primeira avaliação, aquela avaliação que comumente vocês chamariam de primeiro bimestre, ela é composta de dois instrumentos, tá? É o instrumento AV1 e o instrumento AV2. A AV1 vale 5 pontos, a AV2 vale 5 pontos, e as duas juntas vão compor a nota da AP1. Primeiro bimestre, vamos colocar assim, né, no simples, tá? Essas duas pontuações juntas vão compor a nota do primeiro bimestre, sabendo que a nossa média é média 6. Então você tem 5 pontos para pegar na primeira prova e 5 pontos que vão pegar na AV2. Essa AV2, segundo a orientação que nos foi passada até o momento, isso tudo está sendo ainda adequado ao modelo institucional, a esse modelo de contingenciamento nesse período de pandemia. Ela provavelmente vai ser realizada através de uma atividade chamada APS, que é uma atividade prática supervisionada. Esse modelo está sendo construído pelo órgão administrativo responsável da faculdade e eu vou passar para vocês. Mas vamos no popular, né? É um camarada que vocês vão ouvir falar muito no nome dele no curso de Direito, chamado Jürgen Habermas, né? Ele é um filósofo, um justo filósofo, que ele nos apresenta a teoria do agir comunicativo e a teoria do agir estratégico. Tudo isso se comunica com a nossa disciplina também. Mas fiquem tranquilos de maneira bem branda e dos próximos semestres. Aqui eu vou dar notícia de que esses caras existem. E sempre, ó, aqui nós temos que trabalhar com agir comunicativo, aqui nós temos que trabalhar com agir estratégico e vou dar um bizuzinho na disciplina do colega. Mas, quando a gente fala em agir comunicativo, é o que no popular a gente pode falar assim, falemos francamente, a APS é um trabalhinho para vocês fazerem com consulta, em casa, de maneira orientada, de maneira bem tranquila, aonde a tendência é que todos vocês consigam absorver os 5 pontos da APS, que vale a nota da tal AV2 da AP1. Ou seja, se nossa média é 6, 5 pontos estão aí para vocês abraçarem com tranquilidade na APS. Os outros 5 a gente vai batalhar lá na prova. Agora, com relação à disciplina de redação jurídica do Léo, vocês fiquem bem tranquilos, porque como eu estruturo o meu planejamento semestral, eu estruturo de maneira que as aulas sejam mais intensas, as aulas sejam, assim, entre aspas, um pouquinho mais pesadas, que você precisa ler um pouquinho mais, você precisa buscar um pouquinho mais, para a prova ser só mais um momento de aula, mas um momento mais tranquilo, um momento mais leve. Tá beleza, gente? E isso com relação, né, a nossa estrutura. Vamos aqui para o portal acadêmico, como eu disse para vocês, né? É aqui que eu apresento, geralmente eu lanço um pouquinho antes da aula, né, o nosso plano de aula, o nosso roteiro do que vamos trabalhar naquele dia. Então aqui, ó, hoje nós vamos ter somente essa apresentação de conteúdo. Fábio, estamos falando aí da importância da disciplina de redação jurídica para a carreira jurídica, para o curso, já comecei a falar sobre isso, mas vamos entrar aqui na matéria mesmo, que são os elementos da comunicação. Só tem como eu falar legal dessa importância aqui da disciplina de redação jurídica para a carreira jurídica e para o curso, quando nós falarmos dos elementos da comunicação. A apresentação, né, da disciplina, a apresentação da ementa. Dentro da nossa disciplina nós veremos elementos da comunicação, os principais tipos textuais, trabalharemos lá o conceito do texto narrativo, do texto descritivo, do texto dissertativo, argumentativo jurídico, trabalharemos uma coisa chamada silogismo. O que é um silogismo, né? O silogismo é uma maneira de estruturar o pensamento lógico. O pensamento lógico, a estrutura textual silogística, vai ser uma estrutura que vocês vão pensar e utilizar ela a cada petição que vocês fizerem para o resto da vida. E, na verdade, galera, é uma construção
bastante simples se você for pensar do ponto de vista da lógica argumentativa. Se você for pensar do ponto de vista que você está querendo apresentar o seu ponto de vista, a sua tese. Tá bem? Já vou falar um pouquinho sobre isso. Essa negociação do processo ensino-aprendizagem que nós precisamos encarar aqui é justamente isso. Falar com vocês que esse canal é um canal que está aberto a sugestões. Se a metodologia não tiver, Léo, não estou conseguindo pegar desse jeito, não ficou legal, só aula ao vivo, eu prefiro ouvir gravado, por isso eu já estou aqui me antecipando, fazendo as gravações por minha conta, gravação pelo aplicativo, tá? Vamos fazer aqui de tudo e todas as sugestões serão aceitas, tá? Se voltarmos ao presencial ainda dentro desse semestre, eu gosto de trabalhar com dinâmica a cada aula. Tá? Não significa que sempre a maior parte das vezes, né, quando o professor fala, vamos trabalhar com dinâmica, vamos fazer sala de aula invertida, metodologia ativa, o aluno tem, de modo geral, não estou falando que são vocês, mas tem tendência a falar, o professor quer ficar lá na frente de braço cruzado, vai jogar a bola pra gente. Não é isso. Significa que eu divido o nosso tempo de aula, os nossos 2 tempos, num momento que eu falo com vocês, como eu estou falando, passo a disciplina, passo a teoria no quadro, converso com vocês, se tiver que disparar material, disparo pelo e-mail, pelo portal acadêmico, para vocês terem algum elemento textual em mãos, né, para orientarem-se, e depois vocês pegam e fazem a aplicação disso entre si, para vocês dividirem experiências e depois compartilhar comigo, como se eu fosse um grupo e cada pequeno grupo de vocês reunissem-se, como se faz nessa estrutura do engendramento social. É uma simulação, né, dessa estrutura que eu mencionei. Tá? E dentro desse nicho, né, dentro dessas características, eu preciso também falar com vocês da importância das novas metodologias. Essa questão dessas novas metodologias, metodologia ativa de ensino, essa questão de sala de aula invertida, é uma questão muito importante a ser trabalhada e discutida, principalmente com vocês, alunos ABEU. Por quê? Né? Nesse momento de pandemia, a gente ainda não está implementando com força máxima essa estrutura de sala de aula invertida. Com o tempo no nosso curso, vocês vão ver uma forma diferente de trabalho chamada aprendizagem baseada em projetos, tá? O ABP é uma característica bem peculiar de algumas instituições que estão tentando buscar o que tem de mais moderno em metodologias para essa troca de ensino-aprendizado. Pode colocar lá no Google para pesquisar, cara, o que é ABP, o que é aprendizagem baseada em projetos. Vocês vão ver que é um negócio muito bacana que vai fazer com que em todas as disciplinas nós estejamos conversando não só sobre a disciplina do Léo de redação jurídica, mas que vocês consigam trazer, além das suas experiências pessoais aplicadas ao direito, trazer os conhecimentos que vocês vão estar aprendendo com os outros professores nas outras disciplinas, conseguindo sair daquela chatice, da decoreba, que aí você decora, passa na prova semestre que vem o professor pergunta assim, por exemplo, algo que acontece muito na disciplina de prática, né? Eu viro e converso assim, na primeira disciplina de prática, eu dou, gente, quem lembra a diferença entre causa de pedir remota e próxima? Todo mundo faz aquela carinha, né, de ampulheta do Windows, né, que fica pensando, o que será que está acontecendo? Fala, cara, não é vergonha não lembrar disso. 80% dos alunos não lembram, né? E aí vamos retomar esses conceitos. Com essa questão da aprendizagem baseada em projeto, a retenção desses conhecimentos vai se dar de maneira muito mais natural. Tá beleza, gente? Vamos lá, para o nosso roteiro, importância das novas metodologias, e agora sim, vamos falar aí sobre os principais, né, primeiras noções de elementos da comunicação e sua importância para o discurso jurídico. Vi que já teve uma galera que saiu, não sei se eu estou sendo aos poucos abandonado aqui, né, ou se realmente o pessoal está com problema de conexão. Eu estou aqui com 7 ativos, tá? Outra questão que insta ser lembrada nesse momento, não se preocupem com preenchimento de formulários de presença e tudo mais. Quando você loga aqui no ambiente do Teams, ele me dá a possibilidade, nesse cantinho aqui que eu vou mostrar para vocês, ó,
esses 3 pontinhos de ó, baixar lista de presença. Então, o Teams ele emite um relatório para mim, dizendo a hora que o aluno entrou, a hora que o aluno saiu, se entrou, se não entrou, se participou, ele emite todo um relatório ali. Então, a presença é automaticamente consignada pela ferramenta disponibilizada, que nesse sentido é muito boa. Então, vamos falar lá sobre os elementos da comunicação. Nós devemos primeiramente pensar, e agora já conteúdo, né, de redação jurídica, mas nós vamos voltar nisso a cada um dos nossos encontros, porque são matérias que compõem a nossa disciplina e matérias que elas vão se encaixando uma na outra, elas vão uma completando a outra. Nós vamos falar hoje dos elementos da comunicação. Na próxima semana a gente já começa a aplicar, né, com mais propriedade esses elementos da comunicação à comunicação jurídica em si, com um exercíciozinho que eu separei, tá? Não obrigatório, não vai valer ponto, é mais mesmo para vocês visualizarem na prática a aplicação desses elementos, e aí vamos discutir aonde cada um desses elementos entra, como eles são reconhecidos. Depois vamos aplicar os principais tipos textuais ao discurso jurídico e ir encaixando cada um desses elementos às técnicas de redação aplicadas ao discurso jurídico. Para chegar no final do primeiro bimestre, vocês já conseguirem fazer um requerimento administrativo. Se estivessem requerendo ali, vamos supor, um religamento de energia elétrica para a empresa concessionária de energia elétrica, né, ou requerendo vamos supor, a empresa de telefonia que regularize o seu serviço. A gente está passando muito por isso. Essa semana eu passei, né, de falar diversas vezes com a operadora de internet daqui do meu bairro, para ver se eles me entregavam a quantidade de mega que eu tinha contratado. Eles não estavam entregando nem 10% do que eu contratei, e trocaram o modem ali, botaram um modem do tamanho de um videogame ali na sala, mas voltou a funcionar, né? Mas é o nosso dia a dia. E no exercício da vida profissional, eventualmente o teu cliente vai estar com um problema administrativo que vai demandar que você vai estar com um problema administrativo que pode se tornar uma pretensão jurídica, e vai depender que você o ajude a caminhar por essas etapas, tá certo? Isso é muito comum. Tá? Eu peço desculpas por eu estar me mexendo tanto na cadeira, tem aluno que fala, pô, você se mexe demais, me incomoda, né? Eu peço desculpas porque eu tenho hérnia de disco, estou sentado aqui desde cedo, está começando a incomodar um pouco. Ainda bem que só começou a incomodar agora depois das 8. Tá? Então, primeiro, antes de eu projetar aqui a tela no Word, vamos pensar o seguinte: quando eu quero me comunicar, né? Quando eu quero pedir algo para alguém, eu tenho que pensar em toda uma estratégia que eu vou adotar para realizar aquele pedido, né? Vamos pensar, eu sempre falo, né, com os alunos de primeiro período, segundo período, no primeiro contato que tenho, que a gente cresce aprendendo a fazer petição. A gente só não sabe que o nome é petição, né? Se você for pensar na própria palavra petição, o que a palavra petição te lembra? A palavra petição te lembra pedido, né? Pedidão, né? Petição, pede. E eu costumo brincar com a galera que eu aprendi a fazer petição quando resolvi pedir alguma coisa para meu pai e para minha mãe. Por quê? Quando eu resolvi, por exemplo, que queria uma bicicleta, né? Aí eu pensei aqui, né? Pô, moleque, 6, 7 anos de idade, o que você faz? Você fala, pô, quero uma bicicleta. Naquela época a bicicleta da moda era Caloi, né? Hoje eu nem sei mais qual é, né? E você pensa, pô, eu quero uma bicicleta. Eu quero uma bicicleta aro 20, né? Eu quero uma bicicleta com pneu, né, para areia, que é para eu não cair, da cor tal e qual. E tá lá meu pai e minha mãe. Primeira coisa que eu penso é, cara, quem é que vai dar a palavra final lá se eu vou ganhar a bicicleta ou não? Será que vai ser meu pai ou minha mãe? Quer queira, quer não, por mais que você fale assim, os dois mandam na casa, mas tem um que manda mais, sejamos francos. Sempre tem um que é quem bate o martelo no final. E no meu caso era minha mãe. Acho que quando a gente trabalha no presencial, a maioria dos alunos fala, não, é minha mãe. Então, quando eu penso nisso, vamos aplicar esse pensamento lúdico, né? Esse exemplo é até carinhoso, um exemplo bobinho da nossa infância, mas vamos aplicar isso ao direito? Quando eu estou lá analisando
quem realmente vai definir o meu pedido de doação de bicicleta, né? Eu estou definindo uma regra de competência. Eu faço isso no direito quando eu penso assim, pô, eu vou requerer uma ação de divórcio para o meu cliente. Por quem é que será que vai definir esse divórcio? Vai ser o juiz criminal ou vai ser o juiz de família? Ó, definindo regra de competência. É claro que nem sempre a coisa é tão simples quanto eu estou apresentando. É claro que eu estou apresentando exemplos bem distantes para que essa mensagem fique clara. E anota essa palavra num cantinho, ó, mensagem. Ela é um ponto chave. Agora eu vou melhorar o meu exemplo. Eu não vou fazer o pedido dessa bicicleta para mim. Eu vou fazer o pedido dessa bicicleta para o meu irmão. Porque meu irmão é levado. Meu irmão é aquele cara que quebra a janela do vizinho, que briga na rua, que falta aula. Ele é terrível. Eu não, sou bonzinho, sou tranquilo, né? Então, quando eu penso em fazer esse pedido para o meu irmão, eu estou aqui, ó, representando ele. E ele fala para mim assim: pô, Léo, eu queria tanto ganhar uma bicicleta, cara. Pô, eu queria lá que meu pai e minha mãe me dessem uma bicicleta, não sei nem para quem pedir. Que é o que teu cliente faz contigo quando ele entra no escritório. Ele fala assim, o cliente do Cível, ele entra, eu quero dano moral. Porque foram lá, o caminhão arrebentou minha luz, a Light não ligou, eu quero receber lá o dano moral. Ele não sabe se ele vai pedir para o juizado, ele não sabe se ele vai pedir para o juiz civil, ele não sabe se ele. Se ele não sabe se vai ser na comarca que ele mora ou na comarca vizinha, ele não sabe em que fórum vai ter que dar entrada no processo. Vou te dar um outro exemplo. O cliente criminal entra no teu escritório e fala assim: doutor Léo, meu filho foi preso, faz um habeas corpus para ele. Ele chega falando que quer um habeas corpus, mas nem sabe se é habeas corpus que é para fazer. Ele não sabe se vai ser para o juiz da central de custódia lá em Benfica, não sabe se o pedido de liberdade chama mesmo habeas corpus ou se chama uma revogação, um relaxamento de prisão ou uma liberdade provisória, né? Ele não sabe se vai ser, de repente, um habeas corpus no plantão de segunda instância, de madrugada. Lá no seu... Ele não sabe. Quem sabe isso é você. E quando a gente escolhe isso, a gente está definindo regra de competência. Léo, mas você já vai jogar regra de competência para a gente aqui em redação jurídica? Não, calma. Regra de competência vocês devem começar a aprender de verdade lá em Teoria Geral do Processo, mas já devem ouvir o professor de Introdução à Ciência do Direito em algum momento falar, e eu preciso falar para vocês. Por quê? Tudo isso porque eu preciso sinalizar que desde aqui, da redação jurídica, desde que você tinha 6 anos e pensava em pedir uma bicicleta para os seus pais, você já refletia sobre regra de competência. E no direito não vai ser muito diferente. O que vai acontecer é que essa ideia de pedido ela vai ser ajustada para um conteúdo técnico e positivado e codificado. Mas aí vale dizer que, mas vale o que está na lei? Não é bem assim. Vocês já devem ter ouvido que a lei deve ser interpretada. E é essa interpretação que nos interessa na argumentação jurídica, porque essa argumentação ela passa por um filtro valorativo. Eu tenho que interpretar aquela lei, né, dizendo os valores que são filtrados pela norma. O mais famoso de todo, né, artigo 5º da Constituição, caput. Caput é lá, é o comando central do artigo, tá? E aí depois vem tantas outras disposições que se vinculam àquele artigo, né? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, vocês vão ver com os outros professores também, fiquem tranquilos. Mas vocês já devem ter ouvido o caput do artigo 5º. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Aí você pensa, não, beleza, todo mundo é igual. Mas na prática a gente não sabe que, por exemplo, a licença paternidade é de 5 dias, salvo engano, acho que ainda é só de 5 dias, estava tendo uma discussão pelo esse período, e a licença maternidade é de 6 dias. Ora, se homens e mulheres são iguais perante a lei, por que essas licenças são diferentes? Porque eles são iguais na medida de suas desigualdades. Isso é equidade. Tá certo? Isso é equidade, a busca de justiça equilibrada. Mas o que vai mostrar para o juiz, o que vai mostrar qual é o tipo de interpretação que se aplica àquele seu cliente conforme aquela lei. A lei não muda, o artigo 5º está lá.
Você vai dizer que está fazendo essa interpretação pautado no artigo 5º, mas a interpretação é sua. A interpretação é do técnico, a interpretação é do advogado, do defensor, do promotor, mas é daquele operador do direito que está articulando esse discurso jurídico. Daí a responsabilidade que nós temos, né, no bom uso dos elementos da comunicação aplicados ao texto jurídico. Deu para pegar, gente? Agora eu vou voltar lá no meu irmão que ele estava pedindo uma bicicleta. Eu tenho que definir quem é, né, que vai deferir esse pedido da bicicleta, quem é que vai definir se ele vai ganhar ou não a bicicleta. Percebam que ele passou para mim a vontade dele. Referente, anota aí, agora pode botar no caderno quem está com o caderno. Eu vou botar aqui na tela. Vou fazer melhor que eu vou compartilhar esse arquivo com vocês depois, tá? Esse daqui é o do exercício, ó, já vou dar aqui o bizu, mas vou dar aqui um Ctrl+O para fazer um arquivo novo. Então vamos fazer aqui, ó, elementos da comunicação, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho essa letra para ficar mais bonito na tela de vocês. Centralizei e vou colocar aqui, ó, item 1. Vou pensar no referente. Ou, a caixa alta tá feio, parece que eu estou gritando, né? Bom, referente ou referencial. O que é isso? Né? Significa ao que se refere a mensagem a ser transmitida. Vamos lá. Qual é, né, simplificando, qual é o assunto? Simplificando, tá, gente? Vou colocar aqui entre aspas, tá? Ele vai espelhar a nossa pretensão. Só que esse referente ou referencial que me foi passado nesse exemplo que eu troquei aqui com vocês pelo meu irmão, ele é, ó, o desejo de ganhar uma bicicleta. E ele transmitiu isso para mim. Eu vou emitir esse referente dele, esse desejo dele para aqueles responsáveis ou para o responsável a definir se ele vai ganhar a bike ou não. Eu vou transmitir essa vontade dele lá para a operadora de energia, para eles definirem se administrativamente podem religar a energia dele ou não. E se eles não religarem, eu vou transmitir esse referente para o juiz, explicando que ele tem o direito a religar a energia dele, por tais e quais motivos. E nós já vamos chegar nessa estrutura da comunicação, tá? Então, quem sou eu, né? Opa, aqui, ó. Gente, quando eu comer uma letrinha aqui que eu estiver digitando, falando com vocês, abre o microfone e avisa, hein? Falei, Léo, elemento, tá faltando um ezinho ali. Às vezes eu esqueço uma letrinha. Então, quem sou eu? Eu sou o emissor dessa mensagem. Sou eu que vou fazer esse filtro, né? Que vou fazer essa ligação entre o referente e aquele que vai ouvir essa mensagem, aquele que vai receber essa mensagem, aquele que vai deferir ou não. Então eu vou adiantar um elemento final dessa linha de comunicação. Vou fazer aqui só um azinho, né? Para não entregar o jogo, tá? Então, quem vai ser o destinatário dessa mensagem? O destinatário dessa mensagem é o receptor. Quem é? Opa, alguém está chamando ali para entrar, deixa eu recebê-lo aqui, ó, admissão. Beleza, tomara que a colega tenha conseguido entrar regularmente, tá? Então, esse vai ser o receptor. Quem pode ser esse receptor? Por exemplo, né? O juiz, o receptor de uma mensagem de conteúdo jurídico. Dentro desse exemplo do meu irmãozinho, quem vai ser o receptor? Pô, quem manda é minha mãe. Então, o receptor da mensagem é minha mãe. Eu vou escrever, eu vou enviar, né, esse referente, eu emissor, vou enviar esse referente, essa pretensão ao receptor, o juiz, ou no nosso exemplo mais lúdico, a minha mãe, através de uma, aqui, ó, tô falando o tempo inteiro, né, e não queria entregar o ouro, através de uma mensagem. Só que uma mensagem não é tão simples. Você pensa o seguinte, se você for comunicar à sua mãe o desejo do seu irmão ganhar uma bicicleta, você vai saber se você tem que ir lá conversar com ela pessoalmente. Se de repente escrever uma mensagem de WhatsApp para ela, vai dar mais certo, que ela vai refletir, vai ficar mais calma quando encontrar contigo, vai ser mais fácil de conversar. Se você for mandar uma mensagem de WhatsApp para ela, você vai saber se ela gosta mais de mensagem escrita ou de mensagem de áudio. Então,
você vai ter que escolher aí uma forma adequada. Que forma adequada é essa de passar a mensagem? Percebe que essa forma adequada faz parte da mensagem? Então aqui, a mensagem ela vai ser recepcionada por um determinado canal a ser eleito, tá certo? Aqui eu não consegui manter aqui aquela formatação anterior. Vamos ver aqui se eu vou conseguir fazer o Word me entender. Que ele resolveu que quer chamar de letra A, então vou colocar aqui letra A, tá? Então, um canal adequado deverá ser eleito, né? Que, como eu estava aqui conversando nessa explicação prévia com vocês, se vai ser, por exemplo, na mensagem para minha mãe, se vai ser através de WhatsApp escrito, se vai ser através de mensagem de texto de WhatsApp, se eu vou pegar o telefone e vou ligar para ela, se eu vou conversar com ela pessoalmente. E isso acontece no discurso jurídico. Você pensa no seguinte, você faz uma petição àquele teu cliente, né? Entrou lá no escritório e falou: pelo amor de Deus, doutor, meu filho foi preso. Faz um habeas corpus para ele. Aí você sabe, não pode deixar, eu vou adotar uma medida de liberdade para ele, nós vamos correr atrás disso. Só que calma, dona Penélope, né? Penélope é um nome genérico que se usa para mulher em quase tudo quanto é exemplo de direito, né? Vocês vão conhecer aí com o tempo Tício, Mévio, Caio e Penélope, são a nossa quadrilha básica, né? E você fala: calma, dona Penélope, eu vou requerer uma medida de liberdade lá para o Tício, seu filho. Só que não é habeas corpus ainda não. Se ele foi preso, ele está lá na central de custódia, eu vou fazer um pedido de liberdade provisória para ele, né? Ou vou fazer um pedido de relaxamento de prisão, dependendo do caso, porque olha você escolhendo o correto canal. Escolheu a via escrita no correto canal, no correto modelo jurídico. Olha só, e quando quem já ouviu dizer, né, de alguém que foi preso, filho do vizinho, alguém próximo, né, vocês já devem ter ouvido, o doutor entrou com pedido de liberdade, amanhã ele vai despachar. Esse despachar doutor é o quê? Ele entregou a mensagem por escrito e amanhã ele vai entregar a mensagem oral. Ele vai usar um outro canal para reforçar aquele referente que ele está entregando para o receptor juiz na forma de uma mensagem. Agora, olha só, viu a opção por canal? Agora, depois que eu escolhi o canal, petição, eu posso escrever para o juiz lá assim, perdão das expressões, tá, gente? Vamos aí tentar ser bem jovial na fala. Eu posso escrever assim a petição para o juiz? Olha só, doutor, papo reto é o seguinte, o moleque não estava na parada lá, logo o senhor tem que soltar ele. Pode ser escrito assim? Não pode. Eu tenho que selecionar uma linguagem adequada que vai se vincular de maneira técnica ao referente que eu quero transmitir, formando essa mensagem. Então, essa seleção dessa linguagem adequada, dessa adequação técnica, eu chamo de código. Mas esse não é o código civil ou o código penal, é o jargão jurídico ou o texto técnico, deixa eu ver certo? Acho que sim, técnico adequado à mensagem a ser transmitida. Mas é o texto técnico adequado à mensagem a ser transmitida, mas é só simples desse jeito? Não. Você imagina o seguinte, para eu convencer a minha mãe a dar essa bicicleta para o meu irmão, eu vou conversar com ela de um jeito, ela, pô, mãezinha, tudo bem, olha só, lembra disso, daquilo, vou conversar com carinho. De repente, se eu for conversar com meu pai, eu vou ter que falar com ele assim, pô pai, não, o negócio é o seguinte, vamos ser francos, a história é essa. Meu pai já é um sujeito, né, mais durão, ele já quer que eu converse com ele sem rodeios. E se eu conversar com a minha mãe sem rodeios, ela vai fechar os ouvidos e não vai deferir bicicleta nenhuma. Olha a diferença. Então isso é uma coisa que eu falo de muito importante. Falo para vocês hoje na primeira aula, no primeiro encontro de redação jurídica, aqui no primeiro período. Se tiver a oportunidade, vou falar isso com vocês na prática jurídica do trabalho, lá no 10º período, que é a disciplina de prática que eu dou no 10º. Repito isso para vocês, aí vocês lá, há meses de se formar, vão falar assim, cara, o Léo encheu a nossa paciência desde o primeiro período com isso. A sua petição não precisa ser bonita.
ela precisa estar tecnicamente adequada ao caso, ela precisa não ser capenga. O que é não ser capenga? Não pode nem faltar ali os elementos que fazem que ela represente uma peça técnica jurídica. E a beleza da redação jurídica que você vai enxertar na tua peça processual, que você vai enxertar na tua redação jurídica, que você vai enxertar no teu discurso técnico, vai estar na mais próxima adequação do teu texto à percepção da mensagem pelo receptor. Em miúdo, gente, vamos lá, vamos simplificando, né? O que eu vou buscar no texto da minha petição? Eu vou buscar adequar a minha mensagem, considerado o canal e o código, da melhor forma a me fazer entender, a fazer com que aquele receptor, no caso o juiz, atenda à pretensão do meu cliente. Então eu não escrevo a minha peça processual para mim. Eu não posso pegar a minha peça, eu não posso pegar a minha redação de cunho jurídico e ler e falar, nossa, como eu escrevo bem, né? Cada palavra linda, que fonte bonita para mim. Fonte mesmo do Word, né? Eu não posso. Eu tenho que pensar, de que linha é esse juiz? Esse é um juiz criminal? Então eu tenho que colacionar lá uma jurisprudência, julgados de tribunais daquele estado. Eu tenho que colocar lá na minha petição exemplos de julgados lá do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, para mostrar para esse juiz que os ministros lá de Brasília falam a mesma língua que ele, ou que eles falam a mesma língua que eu quero que ele ouça. Eu tenho que escrever esse meu discurso jurídico voltado aos olhos e ouvidos daquele receptor. Então, quando eu estruturo essa mensagem do discurso jurídico, eu tenho que ter em foco quem será o receptor da mensagem a ser enviada, desse texto a ser emitido. Não adianta. O agir do advogado é o agir estratégico habermasiano. Não significa que o advogado ele atue com má fé. Não. Ele atua adequando o munus que lhe é entregue, o referente que lhe é entregue, a pretensão que lhe é confiada, como um emissor dessa vontade para um determinado receptor, com uma determinada fonte, com um determinado objetivo, com a externalização de uma determinada pretensão. Então fiquem tranquilos, a sua responsabilidade enquanto advogado não é de ganhar todas as causas. Não é. Parece um absurdo falar isso, mas não é. A responsabilidade do advogado é lutar pelo direito do seu cliente da melhor forma possível, com dedicação, com boa fé e com ética, tá? Nunca fugindo, nunca se distanciando de preceitos éticos, né? Salvo engano, foi o Rui Barbosa que falava que o advogado é o primeiro juiz da causa, você só deve trabalhar em causa em que você acredita, tá? E aí você pode estar falando assim, mas se eu sou defensor eu não acredito daquilo, calma. Aí o teu compromisso lá foi outro, foi de defender o hipossuficiente, foi de defender aquele que necessita de proteção, é uma outra situação. Vamos começar aqui bem no básico da teoria, que essas são questões até filosóficas a serem discutidas mais adiante. Mas por hoje, o que nós precisamos sair daqui sabendo que alguns autores vão dizer que são 6, outros vão dizer que são 4, mas você vai olhar ali, são 6, é porque 2 se inserem no terceiro, tá? São 6 os elementos da comunicação. São os elementos da comunicação. Eles aplicam-se à comunicação jurídica quando nós aplicamos o discurso jurídico dentro desses elementos. E quais serão esses 6 elementos? Estão aqui na tela, tá? Deixa eu ajustar aqui a telinha do Word. São o referente, o emissor, a mensagem composta por canal e código e o receptor. Esses são os 6 elementos da comunicação. E quando nós adequamos esses elementos da comunicação ao texto jurídico, eles se tornarão elementos de comunicação jurídica primária. Beleza, gente? Deu para entender essa parte? Então,
por hoje, para o nosso primeiro encontro introdutório, para o nosso primeirão encontro das ideias gerais do discurso jurídico e da comunicação jurídica. Isso é o que nos basta conversar hoje sobre a matéria em si, tá? Semana que vem vamos voltar com os elementos da comunicação. Vou disparar aqui um exercíciozinho para a gente treinar essa identificação numa simulação de um habeas corpus simulado simplesinho. O que a galera costuma me perguntar, né, em todas as aulas. Estou aqui porque eu estou catando o livro aqui do lado, tá? Léo, quais são os livros que você recomenda? Galera, eu uso 2 livros aqui no meu dia a dia para preparar minhas aulas, para poder extrair elementos indicando a fonte para mostrar para vocês. Se eu tentar colocar o livro aqui, acho que ele não vai estar aparecendo parcialmente, tá vendo? Porque o aplicativo, ele esconde aqui o meu background, né? Mas eu vou tirar aqui o meu fundo de tela, tá? Vocês vão ver só a minha cortina aqui, vão conhecer minha cortina e meu guarda-roupa, tá? Vou aplicar, beleza, tá? Que assim eu consigo mostrar o livro. Eu gosto muito desse cara aqui, tá? Desse manual de português jurídico do professor Eduardo Sabag, tá? Ele é um autor que tem diversas obras voltadas lá pro direito tributário, é um cara que está na moda. Ele escreve um livro assim bem maceteadinho para concurseiro, para galera, bem prático, tá? E eu gosto muito desse aqui. Ele é mais clássico, tá? Do Toledo e Guzmão, tá? Toledo, não, desculpe, Damião. Toledo e Henriques, é porque é Toledo e Damião. É Toledo ou Damião, que é o último nome da professora, e Henriques, tá? Que são esses 2 autores. É um livro mais clássico, né, que a galera já usa ele há muito tempo na disciplina de redação jurídica. Não por ele ser usado há tanto tempo, mas ele não deixa de ser atual dentro daquilo que nós precisamos conversar. Deixa eu esconder aqui minha baguncinha de novo, né? O aplicativo não está deixando, né? Vamos finalizar aqui então mesmo com... Vamos aqui, ó, aplicar. Pronto, já me escondi de novo, tá? Então, esses são os 2 livros que eu recomendo. O livro da professora Regina Damião e do professor Antônio Henriques, ele está lá na bibliografia do curso de vocês, lá no portal acadêmico. Vocês vão conseguir visualizar ele a partir da semana que vem. Visualizar o nome do autor, título do livro, editora. Aí é só pesquisar na internet, ver onde está mais barato, no estante virtual e tudo mais, tá? Mas eu prometo que num próximo encontro eu coloco lá para vocês a referência, inclusive, do livro do professor Eduardo Sabag, também para quem quiser procurar. Eu sei que não dá para a gente investir em cada professor indicar 2, 3, 4 livros, não dá para comprar os 4. E aí você dá uma folheadinha antes, né? Dá uma olhadinha lá nas amostras que tem na internet, qual conversa melhor com você. Os alunos normalmente dão um feedback melhor, que entendem melhor a linguagem utilizada pelo professor Sabag. Vejo claro que não ganho nada com isso, tá, gente? Nada, a não ser estar indicando o livro que meus alunos vão economizar e que vão se entender melhor, porque minha missão desde hoje, no nosso primeiro encontro, é já trabalhar as coisas, já trabalhar nossos assuntos, pensando em exame de ordem. Pensando em você passar de primeiro no exame de ordem, pensando em te preparar para ter uma boa redação jurídica, pensando em te preparar para você ter um pouco mais de tranquilidade na hora de redigir os seus trabalhos, tanto da faculdade quanto das petições, tá? Então, galera, por hoje é só. Eu prometi que ia colocar aqui, vou colocar no chat o telefone que eu tenho, que é um WhatsApp só para contato com os alunos, tá? É o 971-569-335. Ele vai aparecer ali no chat já, tá? Vou colocar aqui também o endereço do meu site, que é o pcleomonteiro.com. É bem facilzinho. E vou colocar, aqui também o meu e-mail institucional, que é leonardo.monteiro@uniabel.edu.br,
Nossa comunicação por e-mail tem que dar-se através desse endereço. Eu acabei de postar ali no chat, mas também de ter aqui no vídeo, se por acaso você tiver sem acesso ao chat. Ou está sem acesso ao chat aqui, mas vai visualizar a gravação do vídeo depois, vai aparecer lá no cantinho da tela, tá bom? Então, acredito que vocês estejam vendo aqui a tela que eu estou compartilhando. Né? Eu já mostrei para vocês o portal, já mostrei lá onde consegui o material. Vou aqui mostrar aqui um pouquinho do meu site também, caso para pegar tudo pelo portal acadêmico, tá? É para entrar lá no meu site, só bateu aquele momento de desespero, não estou conseguindo me encontrar, ou tá fora do ar alguma coisa. Você vai lá no portal do Léo, tá aqui o endereço, tá? Tem aqui, ó, Uniabel. Você clica aqui. Tá demorando um pouquinho aqui a abrir, mas é o computador, a internet tá até boa hoje. É o computador que é, né? Ele já está pedindo para se aposentar. Clica aqui, ó, 2020.2, daqui são as disciplinas antigas, tá? Vocês estão aqui, 2020.2, vai ter um outro botãozinho aqui escrito redação jurídica, aqui, ó, redação jurídica, clicou, aí você vai ter aqui, ó, o link, né? Esse aqui foi o link para a reunião. Depois eu vou colocar, quando eu conseguir fazer o upload desse videozinho da aula de hoje no YouTube, vai ter aqui uma janelinha com o videozinho da aula de hoje, você consegue assistir por aqui, e aí eu dou outros bizus, tá? Coloco aqui determinados elementos, mas tudo que tiver aqui vai ter também aqui no nosso portal acadêmico. Eu criei, né, aquele ambiente ali no meu site para facilitar a nossa comunicação nesse momento de contingenciamento, nesse momento de pandemia. E por isso eu também estou trocando telefone com vocês. Se mandar mensagem para o número que está aí, por favor, escreve assim, ó, meu nome é fulano, deixa eu ver alguém que está aqui na tela, ó. Minha tela está aparecendo a foto só da Raquel, o pessoal não colocou foto. Então, Raquel, se você me mandar lá uma mensagem no WhatsApp, assim como todos os outros alunos, mas assim, olha, eu sou Raquel Gomes da Uniabel Redação Jurídica. E aí eu vou conseguir salvar lá para poder definir, né, saber de onde você é, para a gente, quando conversar, eu saber sobre o que assunto você quer informação, tá? Assim nós vamos estabelecendo aí nossa comunicação da melhor forma possível e espero que nós tenhamos o semestre o mais proveitoso possível e que vocês continuem com a gente aí durante muitos semestres para a gente poder se conhecer pessoalmente, né, ou até o final do ano, se essa vacina chegar, né, ou no semestre que vem, quando a vacina chegar, porque vai chegar, e vamos nos conhecer pessoalmente, aquele encontro mais caloroso, aquela aula mais, mais próxima, né, com calor humano, com diálogo, com um olho no olho, com aquele furor jurídico acadêmico, né? Galera, deixa eu encerrar aqui a gravação.